Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom começar amanhã sorrindo para a vida, com a graça de Deus. Só quem é família, só quem viveu tanta coisa bonita com o Senhor, sabe como é precioso um momento como esse. É um momento de céu. Talvez os seus sentimentos ainda estejam tão travados, ainda você não consegue perceber a riqueza de tudo isso, mas Deus vai trabalhando, Ele insiste, a sua misericórdia é tão grande, então mesmo que ainda não tenha sentido aquela graça pessoal, continua, busca, pedi e receberei, buscai e acharei, batei e essa porta será aberta. Vamos tomar a palavra de Deus nessa manhã. Lucas 15, fiquei tão feliz que Luzia, mais uma vez foi boca de Deus e confirmou, viu Luzia? O que eu estava rezando e o Senhor me pediu para pregar, para que a gente evitasse dois perigos no nosso caminho espiritual. A presunção, eu já estou salvo, Deus é extremamente misericordioso, Ele é um pai não quer o pior para os seus filhos, vai dar tudo certo, cair no orgulho, na tibieza, na frieza espiritual, numa religião só de rotinas, de ritos, ou esquecendo o arrependimento, a contrição, a humildade, se deixar levar pela presunção, e começar a se tornar muito justiceiro, cobrador dos outros. Para os outros eu quero tudo, exijo tudo, mas de mim vou cada vez mais me tornando uma pessoa relaxada. Para mim eu posso tudo, para os outros nada, para os amigos tudo, para os inimigos a lei, não é? Isso é um perigo constante na nossa vida espiritual. E o contrário também é verdade, o outro extremo, o desespero. Não, eu não tenho jeito, eu não dou conta, eu não consigo, eu já tentei tantas vezes, eu me confesso o mesmo pecado e eu termino caindo, eu sou uma miséria, sabe, eu não vou mais lutar, agora deixa estar como for, agora eu vou cair mesmo, vou ficar nisso, vou desanimar, vou ver minha vida como eu quiser. Cuidado, meus irmãos, nós podemos cair nesses dois extremos. E um texto que nos ajuda muito a encontrar esse equilíbrio, justamente na divina misericórdia, é esse texto tão conhecido, Lucas 15, 11, a parábola do filho pródigo, ou como todos dizem, a parábola do pai misericordioso. Disse Jesus também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e dissipou lá sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Ele desejava fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém las dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar, irei a meu pai e lhe direi: meu pai,
pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abençoou e o beijou. O filho lhe disse, então, meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos, trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o, comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou, voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistia com ele. Ele então respondeu ao pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. E agora que voltou esse teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Palavra da salvação. Meus irmãos, nesses três personagens principais desse texto, nós encontramos três estágios da nossa vida espiritual. Encontramos caminhos que são nos oferecidos para que a gente possa colocar em ordem a nossa vida, a ponto de que, se o Senhor nos chamar, nós estejamos sempre prontos. Me lembro aqui de um fato da vida de Dom Bosco. Os jovens de Dom Bosco estavam brincando no oratório e, de repente, Dom Bosco pergunta para os seus alunos: se nosso Senhor viesse agora, o que cada um ia fazer? Aí começou a perguntar a cada um, e um disse: eu correria para a capela para rezar, pedir perdão ao Senhor. Eu correria para o confessionário, Dom Bosco, para confessar os meus pecados. E você, Domingos Sávio, o que você faria? Eu continuaria jogando bola, porque eu sinto que eu estou na graça de Deus. Como é bom estar sempre preparado, principalmente para aquilo que é eterno, para aquilo que realmente vale a pena a gente estar preparado.
Só morre bem, meus irmãos, quem vive bem. Quer saber como você vai morrer? Levante a mão. Quem quer saber como você vai morrer? Veja como você está vivendo. A morte não improvisa nada. Na morte vem logo o julgamento. E onde a árvore cair, ela será ali julgada. Digo isso não é para fazer medo, mas porque é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Por isso é preciso realmente arrumar a casa, arrumar a vida, meus irmãos. Porque a gente não sabe nem quando Jesus vai voltar, nem quando vamos voltar a Ele. Por isso vamos aqui aprendendo com nosso Senhor, que nos ama, que é a nossa salvação, que só quer o nosso bem, que fez de tudo e faz de tudo e fará de tudo para nos salvar, porque nos ama com um amor incondicional e eterno. O que Ele tem a nos dizer? Como é bom a gente perguntar, ouvir, não é questionar alguém que nos ama, que quer o nosso melhor. Como é maravilhoso quando você encontra alguém que quer rezar por você, que quer o seu bem, que quer o seu céu. Jesus disse a Santa Faustina uma coisa que me chama muita atenção. Ele disse que só um ato puro de amor vale toda uma eternidade. Um amor puro, desinteressado, em troca de nada, só porque eu recebi esse amor tão puro e santo de nosso Senhor, eu posso amar as pessoas sem nenhum outro interesse, a não ser vê-las felizes e salvas. Tudo isso que você está vendo aqui, todas essas profecias, como trazia a nossa querida Luzia no final dessa oração, tudo isso é fruto de atos de amor, de pessoas que, tocadas pela misericórdia de Deus, por esse amor tão constrangedor, a ponto de a gente sentir-se tão amado, e só se vence o amor do mundo, as paixões pelas coisas da terra, se nós conseguimos um outro amor maior, porque um amor só vence com um amor maior. E é quando a gente descobre esse amor maravilhoso de Deus, muitas vezes no pior momento da nossa vida, que a gente tem coragem e forças de se entregar a esse amor. Por que é que os santos passaram por tantos sofrimentos? Por que é que uma menina de 24 anos tem a coragem de dizer assim, doente, tinha dado tudo a Deus, vivendo prisioneira naquele Carmelo, em clausura, em silêncio, passando tantas necessidades, tem coragem de dizer a cada um de nós, olha, um dia sem sofrimento é um dia inútil. Ou é uma masoquista, uma pessoa doente, que ama, sente prazer em sofrer, e tenho certeza ela não é. Ou ela encontrou um amor tão grande, que deu um sentido tão grande à vida dela, que tudo que ela dizia, mesmo que a gente não consiga compreender, é um convite a gente conhecer esse amor maravilhoso. Santa Teresinha do Menino Jesus, quem a ama aqui? Bata uma salva de palmas para ela. Vamos receber desse amor, vamos conhecer essa misericórdia, que é a última tábua de salvação, que é o grande remédio para vencermos a presunção, mas também o desespero, essa loucura que o demônio tem colocado, principalmente os nossos jovens, de acabar com a vida do suicídio. Estamos no mês onde as autoridades estão promovendo, acho que é Setembro Amarelo, não é? Sobre
o perigo do suicídio, que a gente não fala muito disso, mas é uma epidemia. Quantas vidas em desespero. A psicologia humana diz que uma pessoa só é capaz de tirar a vida se ela estiver num grande desespero. E o demônio tem cegado, principalmente aqueles que têm uma vida ainda nessa terra, que tem tanta coisa bonita para eles viverem, a chegar ao desespero. E a gente começa com esse primeiro filho, o chamado filho pródigo. O menino que estava na casa do seu pai, tinha tudo, mas é próprio da juventude a aventura, o desconhecido. O jovem tem fome e sede de vida, de experimentar as coisas, de descobrir novidades, de vencer seus limites. Que bom quando um jovem se volta para Deus. Ultimamente nós recebemos uma bênção tão grande na igreja. 2 desses jovens vivendo em tempos tão difíceis. Um no começo do século passado, Pier Giorgio Frassati, um jovem rico que se torna um exemplo de caridade, doação, de amor, de fidelidade a Deus. São Pier Giorgio Frassati. E um dos nossos tempos, dos nossos dias, Carlo Acutis, um jovem, um adolescente de apenas 15 anos, que é um herói, um grande exemplo para a juventude. Mas nem todos, infelizmente, têm essa oportunidade de descobrir que, como dizia São Paulo nesses dias a Timóteo na liturgia, ninguém te despreze por seres jovens, mas seja um exemplo. O jovem também é chamado a ser santo. O jovem, quando ele vê verdade, quando ele vê o ideal, quando ele vê a presença verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo, ele se transforma num buscador. Mas a maioria de nós e dos nossos jovens, infelizmente, se tornam presas fáceis do maligno. E porque o demônio tem tanta fome, antes até era só com jovens, agora até com as crianças, porque se você não recebeu esses ensinamentos na sua infância, na sua juventude, se você não teve uma experiência do amor de Deus, você não vai ter nunca saudade disso. Como é triste quando a gente não tem saudade da nossa infância, quando a gente não tem mais saudade da Eucaristia, porque nunca fizemos a primeira comunhão. Antes era uma realidade tão distinta, não é? Hoje você encontra pessoas adultas, não batizadas, não sabe nem quem é Jesus Cristo, não sabe nem rezar um Pai Nosso. Às vezes as pessoas perguntam, vale a pena batizar uma criança, fazer a primeira comunhão, mesmo quando ela não quer muito? Vale sim, meus irmãos. A graça do sacramento é muito importante. O primeiro corpo que deve entrar, que a gente deve ter um contato íntimo, é com o corpo de Cristo. Por isso que o demônio deseja tanto o abuso de crianças, uma sexualidade já marcada ali pelo pecado, pelo trauma, pela carência. Por isso que nós precisamos cuidar. Quem tem filhos e netos aqui, levante a mão. Talvez você não tenha conseguido com os seus filhos, mas agora consiga com seus netos. Leva os seus netos para batizar, coloca na catequese, faz um esforço grande. E um dia eles sentirão, como esse jovem, vontade de talvez ganhar o mundo, mas eles vão sentir
as desilusões do mundo, e eles vão saber onde voltar. Como é triste você não saber para onde voltar, a quem retornar. Como é triste você não ter uma estrutura familiar, uma estrutura religiosa. Por isso que o demônio tem tanto ódio do casamento entre um homem e uma mulher, de uma família, e nos enche com essas teorias bobas, para que a gente possa compactuar com tudo isso. E a gente está vendo o que está se tornando a nossa sociedade. Aqui não tem nenhum preconceito, cada um faz o que quer da sua vida, é a liberdade também de culto, a liberdade religiosa. Aqui não tem, cada um faça o que quiser, mas a verdade é sempre a verdade, meus irmãos, e só ela realmente nos liberta. Pelos frutos você conhece. Veja, quando você cria um filho na religião, por mais que ele se afaste, um dia ele pode voltar. E quando você não cria, como é difícil. Se não teve o trabalho na infância, você vai ter muito mais trabalho na vida adulta. Mas a graça de Deus sempre chega. Então, tantas pessoas que nunca foram criadas numa família de ateus, com a grande resistência à fé, que de repente tem uma conversão marcante. Então a misericórdia de Deus tem os seus caminhos, mas o caminho natural, o caminho ordinário, o caminho mais comum é o mais certo, é o mais seguro. Aquele jovem tinha tudo de felicidade na casa do pai, mas ele estava com vontade de se aventurar, e se aventurou. E se aventurou, procurou, pediu ao pai a herança. A gente pede ao pai a herança quando o pai está vivo ou está morto? Quando o pai está morto. Quando você se preocupar demais com a herança do seu pai, do que ele vai deixar para você, sua mãe, perceba se você realmente o ama. Como é triste isso. Os meus direitos, eu tenho direito. Você lutou pelo quê? Você lutou pelo quê? Você só recebeu, você só foi beneficiado. Mas o inimigo nos cega no nosso orgulho. A gente fica cheio de direito, não é? A gente fica cheio de si mesmo e pensa que somos capazes de fazer o melhor. Eu vejo às vezes algumas empresas, quando o pai ou a mãe que estão assim à frente da empresa tem que agora dar vez aos filhos. Quantas vezes as empresas familiares, elas chegam a uma falência. Ou a empresa construída com sacrifício, com muita renúncia, com muito trabalho, e de repente a pessoa só quer o lucro, só quer o bônus, não quer o ônus. Aí não dá certo, aí começa a briga entre os irmãos, o governo dos filhos, né? Rejeitando os pais. Agora vocês têm ideias retrógradas, agora vocês só querem, agora é novo, agora é uma nova maneira, agora nós somos os tais. Esse orgulho, essa tolice. E a gente vai ficando cego, meus irmãos. E o inimigo vai nos cegando. E a gente vai se afastando cada vez mais da casa do Pai, de Deus, da Eucaristia, dos sacramentos. Você já notou que quando você não vai na missa no domingo, esse domingo, o outro você tem muito motivo para não ir. Daqui a pouco você vai ver, já passou o mês inteiro, você não foi nenhuma missa dominical. E se você não tiver cuidado, fazer um grande esforço, você vai perdendo essa graça. Como é que eu vou enfrentar uma semana sem Jesus e Eucaristia no meu coração? Eu não posso nada, eu não sou nada, eu não sei o que é que eu vou enfrentar nessa semana. Eu preciso de Jesus. Jesus não precisa de mim, mas eu preciso muito dele. Ele sem mim continuará sendo Deus, Salvador, Senhor de tudo. Eu sem Ele não sou nada.
não posso nada. Às vezes, quanto mais a gente precisa de Jesus, mais se afasta dele e quer resolver as coisas com a nossa própria vontade, com a nossa cabeça, do nosso modo. Mas isso não dá certo. Chega um momento que a conta chega, não é? Porque é filho pródigo, prodigalidade. Você dá tudo a todos. Aquela pessoa boa, às vezes para ser aceita, dá de presente, paga todas as contas dos outros, não faz questão de... Como é uma pessoa desapegada? Não é desapegada, é irresponsável. E às vezes carente, que quer comprar a atenção, o carinho das pessoas. Não é? Nosso coração humano é muito misterioso, gente. Nós temos umas doenças. O pecado nos faz perverter a realidade. E cada vez que a gente está mais cheio de nós mesmos e sem a graça de Deus, mais cego, mais duros, mais tolos, nós vamos ficando. Mais nos prejudicando nós vamos. Vamos entrando como aquela cobra que come a si mesmo, come-se pelo rabo. Começamos a nos autodestruir. E Deus vai suportando tudo, vai esperando o momento. Acho lindo demais aquela canção. Quanto eu esperei, quantas tardes encontraste no meu lugar a solidão, a ausência. Quanto eu esperei, quanto nosso Senhor tem esperado, para que eu e você caiamos na consciência que o pecado nos desfigurou, que nós nos afastamos da graça de Deus, que nós, com essa mania de liberdade, confundimos liberdade com libertinagem, fazer o que eu quero, eu. Isso nos levou a uma destruição. Às vezes, não acontece com vocês porque vocês são todos santos, mas por aí acontece muito, da pessoa se apaixona pela outra, faz de tudo, né? Até dá presentes e se faz presente, quer ajudar e está lá e ama. Eu amo amar você, ai, eu sinto tanta alegria, e vai se entregando, se afasta de Deus, de família, de amigo, de tudo e de todos, para servir aquela pessoa, porque é o amor da minha vida. E se alguém vai falar, não se meta, a vida é minha, sou eu que quero. Ou então, olha a vida dessa pessoa, não, ela muda. Eu sempre digo assim, muda vai ficar você, minha filha. Depois que você descobrir tanto sofrimento, você vai ficar muda de tanta dor. Porque você está idealizando um amor que não existe, uma pessoa que não é real. Mas, e aí quando a casa cai, viu que aquela pessoa traiu, às vezes com uma pessoa tão amiga, tão conhecida, de uma forma tão cruel, sai às vezes zombando de você, não é? Aí você fica com ódio daquela pessoa. A gente devia nesse momento ficar com ódio da gente mesmo. Porque eu me ceguei. Porque eu quis isso. Porque eu fiz isso com meu pai, com a minha mãe, que deram a vida por mim. Por que eu fiz isso com os meus amigos? Porque eu coloquei todas as minhas fichas nessa pessoa. Quando não culpamos a Deus. Eu pedi tanto ao Senhor que me desse a pessoa certa. Mas quando a casa cair, quando o mal te negar até aquilo que nem os porcos, até os porcos rejeitam. Uma vez falando isso, um ex-usuário de crack veio me falar que era verdade aquilo. Alguém já viu porcos assim? Alguém já criou porcos ou viu criação de porcos?
aqueles porcos, principalmente aqueles mais simples, não são criados tão tecnicamente, né, com os alimentos devidos, eles são tão famintos que eles comem de tudo. Se um porco tiver assim muito faminto, ele é capaz até de comer os próprios filhotes. Sabia disso? Mas se você jogar uma pedra de crack para um porco, ele não vai comer aquilo. Ele vai rejeitar. Nós muitas vezes estamos pior que os porcos, querendo aquilo que nem eles querem, que até eles rejeitam. Isso é o álcool, isso é a droga, mas isso são tanta programação nojenta, tanta coisa na sexualidade. Diz um santo que o demônio, ele instiga você a pecar cada vez mais na sexualidade, a ponto de você ficar sem limites. Sabe, você não tem mais limite no prazer, é um prazer pelo prazer, a ponto de você simplesmente não sentir mais nada. Você já pensou o que é uma pessoa nunca mais sentir o que é a graça de um matrimônio, de uma relação sexual natural, prazerosa, onde o homem e a mulher casados, abençoados por Deus, são uma só carne, uma só alma, e dali pode vir uma vida. Porque a pessoa entrou tanto no prazer, que depois nem prazer ela sente mais. Ela não sente mais gosto por nada. Você imagina o que é você comer por comer, sem sentir mais o gosto, e ficar sempre insaciável. Você beber, e você não sente mais o autocontrole, mas você depende daquilo. O demônio, ele não quer dar prazer nenhum a cada um de nós. O único prazer é para nos cativar. Um traficante, ele não permite que o seu filho nunca use drogas. Sim ou não? Né? Mas são os nossos filhos que ele... O demônio não. O demônio não tem filhos, ele tem escravos. Então, ele já está perdido eternamente. Então, o único prazer dele é nos fazer perder aquele que ele perdeu eternamente. Por isso, meus irmãos, eu sei que é meio desesperador, mas é às vezes lá no fundo do poço, é decepcionado consigo, com todos, que devemos olhar para o céu e dizer: vou voltar para o meu Pai. Vou voltar para o meu Pai e direi: meu Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Quem quer arrumar a sua vida de verdade? Levante a mão, diga: eu quero. Como falei ontem, falo mais uma vez hoje. Um bom exame de consciência, uma boa confissão. Frei, eu não posso me confessar porque eu vivo só casado civilmente, não tenho ainda o sacramento do matrimônio. O que eu devo fazer? Volta para Deus, se arrepende, comece a pesquisar se você pode, se já tem filhos, como é que você vai ver a sua situação. Uma coisa eu lhe digo: nunca o desespero. Frei, já tentei a questão da nulidade, foi negada, eu tenho filhos, eu não posso me separar. Como é que eu devo proceder? Continua vindo à Santa Missa, participando dignamente. Na hora da comunhão, se ajoelhe, diga: Senhor, eu desejaria tanto te receber, mas eu não estou preparado. Mas venha ao meu coração, eu confio em vós, a vossa misericórdia é eterna. O meu maior sonho é um dia poder te receber em estado de graça. Você sabe que Jesus é tão misericordioso, e a igreja com ele, que em caso de perigo de morte, mesmo uma pessoa está lá no hospital, está acidentada,
ela pode morrer, ela pode vir a óbito, o sacerdote pode administrar a confissão e o sacramento da unção dos enfermos, que perdoa os pecados, e pode dar a graça da comunhão. Se ela vier a falecer, glória a Deus, vai partir perdoada e reconciliada com Deus. Se ela não vier a falecer, claro, não vai voltar à comunhão, mas vai voltar às comunhões espirituais, a participar da missa, a confiar na misericórdia de Deus e entender que Deus deu mais uma chance para ela continuar a caminhada. Ou seja, nunca o desespero. Ter coragem de se levantar todos os dias, contra tudo e contra todos, confiando na misericórdia de Deus, mas fazendo a minha parte, porque a palavra de Deus diz pelos lábios de Nossa Senhora, no Magníficat: a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Sobre os que o temem. Confie na misericórdia de Deus. Aconteça o que acontecer, haja o que houver. Quem ora aqui pela salvação de um filho, de uma filha, de um casamento, de uma pessoa amada, de um pai, de uma mãe, não desista. Insista, insista de todas as maneiras, confie na misericórdia de Deus, chore se for possível. Uma das palavras mais bonitas, um dos conselhos mais lindos que eu me lembro sempre e digo para as mães principalmente, é esse que aquele bispo disse para Santa Mônica, quando ela disse: Senhor bispo, eu não aguento mais, eu rezo por Agostinho, cada vez que eu rezo ele pior fica, eu não aguento mais. E eram mais de 30 anos, e ele disse: é impossível que um filho de tantas lágrimas se perca. Nós acabamos de ouvir Luzia trazendo o salmo: quem semeia entre lágrimas, entre sorrisos, colherá. Semeie e regue essa semente com as suas lágrimas. Deus tem a hora certa, a misericórdia de Deus prevalecerá. Levante a mão e diga: Jesus, eu confio em vós. Não há maior graça, Senhor, do que a tua divina misericórdia. Nunca me deixe, Senhor, entregar-me ao desespero. Jesus, eu confio em vós. Pense nisso nos momentos mais difíceis da sua vida. Sempre há uma saída. A misericórdia de Deus é infinita. Deus é contigo. A misericórdia prevalece sobre a justiça, sobre tudo. E o tempo da misericórdia é esse, enquanto eu estou vivo. Quem está vivo aqui, levante a mão. Diga para o seu irmão não esquecer: agora é tempo de misericórdia. Agora, quando você morrer, na hora que você morrer, acaba a misericórdia e aí é a justiça. Deus é como uma moeda de duas faces, uma única moeda de duas faces. Ele é infinitamente misericordioso, mas é infinitamente justo. Por enquanto, Ele oferece a face da misericórdia. Aproveitemos, meus irmãos, aproveitemos de todo o nosso coração. E como filho pródigo, voltemos para a casa do Pai. Ele nos acolhe, nos coloca na dignidade, nos traz de volta à mesa. Eu tenho visto casais que, por amor à Eucaristia, têm feito um grande sacrifício. Tem casais que não podem se separar, às vezes até pela história, pela idade, mas estão vivendo na mesma casa, em quartos separados. Sabe para quê? Vivendo em castidade, castidade total. Para quê? Para poder voltar à Eucaristia, se confessarem. Vocês estão entendendo?
Pessoas que amam a Jesus todas as formas e sabem que sem Jesus Eucaristia, sem a força da sua graça, não é possível. Deus não está olhando tanto o seu passado, Deus está olhando agora o seu presente. Seu passado entrega a misericórdia, Deus se confesse e volte à graça do Senhor. Então nunca o desespero, mas tenhamos também muito cuidado, muito mesmo, meus irmãos, com a presunção. Eu acredito que há algum tempo atrás nós estávamos muito com o filho pródigo, mas agora muitos de nós estão correndo o risco do filho mais velho. O que é o filho mais velho? É o certinho, é o corretinho, é o bonzinho, é aquela pessoa extremamente disciplinada, é trabalho, é uma rotina, é uma pessoa maravilhosa, você vendo de longe, maravilhosa, uma pessoa vive a sua vida, mas o coração dessa pessoa está totalmente cheio de si, da arrogância, da prepotência, do orgulho. É uma pessoa extremamente julgadora, crítica. É a opinião dela e basta. Mesmo quando ela faz silêncio, é uma forma dela protestar. Tudo tem que ser a sua imagem e semelhança. Às vezes até dentro da casa de Deus, meus irmãos, como é triste ver a pessoa toda certinha, faz o trabalho dela e vai para o mundo dela. Ela não se importa com os irmãos. No fundo, ela nem se importa muito com Deus, com a glória de Deus, com o que Deus quer. Ela se importa consigo. Às vezes serve a Deus como uma segurança. Ela está procurando bem-estar, tranquilidade, paz. Ela está procurando a si mesma. E o que acontece com essas pessoas? Elas têm muita dificuldade com a misericórdia de Deus, porque elas vão sentir sempre prejudicadas. Ela pensa assim: e eu estou fazendo tudo certo, esse outro faz tudo errado, e Deus só olha para essa pessoa. Aquela pessoa que não sabe que ela foi assim porque ela recebeu um pai e uma mãe que cuidaram tanto dela, deram a melhor educação, deram todas as possibilidades. Essa pessoa que acha que tudo foi mérito dela, ela esquece que tantas pessoas se sacrificaram, que o pai todos os dias não mandou, como ele vai dizer: eu te sirvo todos os dias, tu nunca mataste um cabrito. Não matou um cabrito não, matou um rebanho inteiro. Quem aqui tem 50 anos ou mais? Sim, levante a mão. Quantos quilos de carne nós já comemos? Quantas roças de feijão, de arroz nós já comemos na vida? Tudo isso que Deus nos deu, tudo isso que alguém plantou, alguém sacrificou. Quantos bens nós temos hoje, graças àquela professora, aqueles professores. Tanta gente colaborou conosco. Ninguém vence sozinho. Nós precisamos tanto uns dos outros, meus irmãos. Mas quando a gente entra nessa arrogância, nesse orgulho, a gente se torna uma pessoa tão ingrata, tão mesquinha, tão terrível. Eu ficava sempre admirado. Por que é que Jesus no Evangelho trata os pecadores, as pessoas mais simples e humildes, até humilhadas, com tanto carinho? Mas Jesus, quando falava dos fariseus, que eram pessoas extremamente religiosas, certinhas, Jesus mandava ver, olha, raça de víbora é São João Batista que dizia deles, mas sepulcros caiados, vocês são os hipócritas, vocês são
terríveis, são uma geração má e perversa que pede um sinal, mas nunca será dado. Jesus, nosso Deus, tem muita dificuldade com pessoa arrogante. Porque a pessoa arrogante é uma pessoa cheia de si, é uma pessoa que não tem espaço nem para Deus nem para os outros. É uma pessoa que está com o coração fechado. E o que mais Deus quer alcançar é o nosso coração. Meus irmãos, o pior tempo que a gente perde na vida é se auto-idolatrando, essa egolatria, essa necessidade de ser conhecido, de ser aceito, de ser amado. Se você sente isso, eu quero lhe receitar um bom remédio que eu tenho tomado sempre. Ajuda muito, pelo menos uma vez ao dia, a ladainha da humildade. Quem já viu essa ladainha da humildade? No começo, principalmente se você é um pouco orgulhoso, tem essa tendência a ser esse filho mais velho, a ser sempre o certinho, aquela pessoa correta, trabalhadora e honesta, não é? Você vai ter muita dificuldade de dizer: do desejo de ser consultado, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser amado, do desejo de ser aplaudido, do medo de ser rejeitado, livrai-me, Senhor. Mas aos poucos aquilo vai se tornando tão bonito, tão forte. Sabe por quê, meus irmãos? Que cada vez que a gente vai diminuindo, Deus vai crescendo em nós. Cada vez que a gente vai perdendo mais essa arrogância, essa jactância, esse desejo de publicidade. Quantos de nós nos pegamos muitas vezes lendo os comentários diante de uma postagem nossa, sabendo o que é que as pessoas vão pensar de nós? O que é que isso vai mudar na sua vida? Bata no peito e diga: eu sou o que sou diante de Deus, e nada mais. Ajeite a sua vida. O que está lhe matando não é esse ou aquele problema. O que está lhe matando é esse orgulho, essa besteira, essa vontade de estar certo. E por isso está acabando seu casamento. Eu sempre digo, às vezes, principalmente para as esposas mais sofridas, eu digo: você quer ser feliz ou quer ter razão? Ela diz: as duas coisas. E às vezes, quando não dá para ser as duas coisas, queira ser feliz. O que é que tem você perder? Você vai perder o quê? Você vai ganhar, ganhou a discussão, o outro é culpado e você é inocente. E aí? Está com a razão, está com a vitória. E o que isso mudou na sua vida? Isso que mudou na vida do outro. Mas só com a nossa força humana a gente não pode. Por isso, voltar ao início, é a misericórdia de Deus. Se ajoelhe, se confesse. Não diga para Deus: meu Deus, eu tenho feito tantas orações, tantas novenas, eu vim na canção nova, eu tenho feito tantos sacrifícios, o Senhor não me escuta. O Senhor atende todo mundo, eu vejo todo mundo testemunhar os milagres, e na minha vida não acontece isso. Eu sou uma pessoa tão boa, por que está acontecendo comigo? Deus só vai fazer uma coisa para você: silêncio. Vai ser a resposta dele. Como também, se seu filho chegar para você e dizer isso, o que é que você tem que fazer para ele? Silêncio. Deixa ele começar a se escutar. Quando são dois ladrões na cruz de Jesus, um à direita e o outro à esquerda. O da esquerda começa: não salvou a tantos salva-te a ti mesmo e a nós. O que era salvação para ele? Sair da cruz e continuar a mesma vidinha de pecado. Não está nem aí para a mudança de vida, não está nem aí para a misericórdia de Deus. Ele só quer se salvar, ele só quer se dar bem. Como ladrão, como aquela pessoa que está no crime, só quer que no seu crime não seja conhecido, só quer escapar, só quer ter a vantagem.
está preocupado com os outros, o que o outro vai pensar dele, está querendo curtir a vida. O que é que Jesus disse para aquele irmão? Não diz nada. Mas o outro estava à direita, nós chamamos de São Dimas, olha para o Senhor, olha primeiro para, diz assim: não diga isso, você sabe que a gente está aqui pagando os nossos crimes, nossos erros. Ou seja, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer os seus pecados. Eu sou pecador, eu muitas vezes desejei o mal, eu não sou perfeito, eu preciso da misericórdia de Deus. Me humilho diante do Senhor, reconheço o meu erro, depois me viro para Jesus e Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiverem no teu reino. Com certeza aquele ladrão escutou quando Jesus disse, horas antes, a Pôncio Pilatos. Pilatos perguntou: o senhor é rei? Sim, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Ele queria a salvação eterna. Ele queria acima de tudo o céu. Quem quer o céu aqui? Quem não quer só uma vida boa? Deus vai cuidar de você, sim. Não vai ser só no céu que você vai ser feliz. Não feliz completamente. Você vai ter suas lutas aqui, mas eu tenho certeza, vocês trocariam a vida de vocês por outras coisas. Vocês trocariam a vida de vocês por outra vida. Mesmo nós de tantos anos na caminhada, trocaria, Flavinho, sua vida? Ninguém trocaria. Se eu for perguntar aos santos que estão quilômetros de distância espiritual de nós, muito mais elevados, eles é que não trocariam mesmo. Mas nossa felicidade é eterna só em Deus. Aqui na terra, nessa luta, nessa batalha contra o pecado, contra nós mesmos, contra o mundo, contra o egoísmo, contra o desespero, confiando na misericórdia de Deus, com os olhos sempre fixos nele, mas com humildade. Senhor, eu pequei. É tão forte isso, meus irmãos, que aquele jovem pecador arrependido recebeu roupa nova, recebeu um touro cevado, festa, alegria, o anel, voltou à casa do pai como filho, voltou pela porta de entrada, não como empregado, não como um servo. Deus não tem empregado, Deus não tem servo, Deus tem filhos amados, salvos pelo seu filho Jesus. Aquele outro filho orgulhoso, arrogante, cheio de si, com presunção de se salvar com seus próprios méritos, com seus próprios trabalhos, com a sua própria glória, não participou da festa, ficou fora. É tão terrível. Dizem os santos que no céu você vai encontrar todo tipo de gente, pecadores, mas todos arrependidos e humilhados, todos que chegaram ali no céu pela humildade. No inferno você vai encontrar todo tipo de gente, inclusive gente muito aparentemente boa, mas você não vai encontrar uma única pessoa humilde, todos orgulhosos. O orgulho fez com que um anjo criado por Deus, que todos eram acima dele, só não Deus, todos eram abaixo dele, só Deus estava acima dele. Esse anjo, Lúcifer, se tornou um demônio. A humildade fez com que a mais pequena das criaturas, a Virgem Maria, se tornasse a maior de todas as criaturas. Acima dela só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, abaixo dela todos. O caminho de Nossa Senhora é o caminho da humildade, da configuração a Cristo humilde,
pobre servidor. O caminho do inferno começa com orgulho, com arrogância. Lutemos, meus irmãos, para arrumar a nossa vida, mas comecemos de todo o nosso coração, voltando a Deus. Coloque a mão no seu coração, fique de pé se você pode, e diga de todo o seu coração: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver.